Tá gravando? Tá. Bom, então retornando. Então o Lenin acreditou que era possível fazer a revolução na Rússia, né, com um partido bem organizado, disciplinado, que era o Partido Bolchevique, né, o Partido Comunista, como ele era conhecido na época, mas precisaria ter o apoio dos sovietes. Então a ideia era conseguir assumir a liderança dos sovietes, para usar os sovietes, que eram compostos por trabalhadores e por soldados amotinados, armados, né, e tomar o poder por meio de um golpe. E a partir dessa tomada do poder em Petrogrado, espalhar a revolução por todo o Império Russo. E do Império Russo, né, passa a mandar espalhar a revolução para a Europa, para a Ásia. Muito bem. Com isso, o Lenin, junto com Trotsky, organizam a insurreição bolchevique, né, um levante armado bolchevique. O Lenin comandando o Partido Bolchevique, o Trotsky entra no Partido Bolchevique, o Trotsky assume o comando do Soviete Petrogrado, então o Lenin lidera o partido e o Trotsky lidera o Soviete, mas vinculado ao partido. E em novembro, quer dizer, outubro, né, para os russos, né, estoura a tal Revolução de Outubro, que foi a insurreição bolchevique liderada por Lenin e por Trotsky. Contra quem? Contra o governo provisório. Quem que governava na época? Kerensky, que era um socialista moderado. Até mais ou menos agosto de 17, o Kerensky era a figura mais popular na Rússia, mas a crise foi agravando e o Kerensky foi perdendo apoio popular. Os bolcheviques aproveitam e tomam o poder. O Kerensky conseguiu fugir. O governo provisório foi dissolvido, o parlamento foi dissolvido e os bolcheviques instalaram um governo revolucionário, né, chefiado por Lenin. Esse governo vai se manter, do governo do Lenin, como eu comentei, vai até a morte do Lenin, né, em 24. Esse governo revolucionário, pessoal, caracterizou-se por ser uma ditadura, a ditadura do Partido Bolchevique, né? Os sovietes, que acreditaram que poderiam ter uma certa autonomia, né, uma liberdade ali no regime bolchevique, perderam totalmente a autonomia. Os sovietes ficaram subordinados ao Partido Bolchevique. Então a estrutura foi uma estrutura ditatorial que foi o embrião para o regime totalitário soviético. Bom, então foram medidas do regime bolchevique na Rússia nos anos de 17 a 20, no governo do Lenin, né? Com exceção dele. Então todas essas medidas o Lenin adotou, menos uma delas. Então, vamos ver. Letra A. Dissolução da Assembleia Constituinte. Verdadeiro. A Assembleia Constituinte as eleições para a Assembleia foram preparadas pelo governo provisório, né? O governo provisório foi derrubado, mas as eleições já estavam praticamente preparadas. O Lenin e os bolcheviques resolveram arriscar. Sabiam que provavelmente iam perder aquelas eleições, mas fizeram as eleições de toda forma. No final de novembro, início de dezembro. E aí o resultado foi a derrota dos bolcheviques. Eles tiveram menos de um terço dos votos. A maior parte do eleitorado votou em outros partidos da esquerda, sobretudo nos socialistas revolucionários. O Lenin não aceitou aquele resultado. Aí dissolveu a Assembleia Constituinte e impôs uma Constituição elaborada pelos bolcheviques, né? Então está verdadeira a letra A. Quer saber o que está errado? B. Estatização das grandes empresas. Foi uma das primeiras medidas que ele tomou. Estatizou as grandes empresas. Confiscou aquelas empresas sem pagar indenização. Fossem empresas russas ou multinacionais. C. Assassinato da família real. Ele mandou matar a família real, né, o Nicolau II e a família dele, para enfraquecer o movimento que defendia a restauração da monarquia. D. Apoio às revoluções comunistas na Europa. Sim, o Lenin cria o Comintern, que era a Organização Internacional de Partidos Comunistas. Ele criou em 19, para servir de quartel-general para reunir os partidos comunistas sob o comando dos bolcheviques, né, e com isso propagar a revolução pelo mundo, né, que era a intenção dele, da Rússia levar a revolução para o mundo inteiro. O Partido Bolchevique, pessoal, ele mudou de nome, aí passou a ser chamado de Partido Comunista. Depois Partido Comunista da União Soviética, PCUS. Então PCUS é o Partido Comunista da União Soviética e virou o novo nome do Partido Bolchevique. Agora, é evidente que essas... o último item, letra E, autonomia e liberdade para os sovietes. Não, como eu comentei, os sovietes perderam autonomia, perderam liberdade e ficaram subordinados ao Partido Comunista, né, num regime ditatorial. Okay? Agora, é evidente que muita gente não aceitou a ditadura comunista. Até a parte da esquerda ficou contra. Né? Os mencheviques
não tentaram derrubar os bolcheviques, mas fizeram oposição à ditadura comunista. Os sociais revolucionários, que era, na verdade, um partido da esquerda russa, uma parte chegou a apoiar os bolcheviques, mas uma parte ficou na oposição. E esses caras partiram para a luta armada contra os bolcheviques. Além disso, liberais, membros do antigo regime também, né, não aceitaram a ditadura comunista. Resultado, o Lenin tirou a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Assinou com a Alemanha o tal Tratado de Brest-Litovsk. Cedeu para a Alemanha um território imenso. Teve que aceitar a independência da Finlândia, da Polônia, dos países bálticos. Né? A Ucrânia, no primeiro momento, fica independente também. Então Lenin tira a Rússia da Primeira Guerra Mundial a um preço territorial e financeiro terrível, que teve que pagar uma indenização para a Alemanha. Agora, a retirada da Rússia da guerra não garantiu a paz para a Rússia, ou para os russos. Antes do Lenin tomar o poder, um dos lemas dele era paz, terra e pão. Paz, tirar a Rússia da guerra. Pão, terra, fazer uma reforma agrária imediatamente, dar terra para os camponeses. Pão, melhorar as condições de vida dos trabalhadores e tal. Ele tirou a Rússia da guerra. Mas a oposição ao regime dele acabou gerando ele, na verdade, com aquelas medidas, né, e a oposição reagiu, tudo isso acabou gerando uma guerra civil, a guerra civil russa. Né, e a questão 5 é sobre isso, é para assinalar a alternativa incorreta sobre a guerra civil russa, de 18 a 21. Né. Foi a guerra entre o exército vermelho, o exército bolchevique, e os exércitos brancos, que eram os exércitos contra-revolucionários. Aí, o anti-bolchevique. Aí tinha socialista revolucionário, tinha liberal, tinha monarquista, tinha conservador, mas a liderança das forças brancas ficou nas mãos de oficiais ligados ao czarismo. Né? Ocorreu uma intervenção militar estrangeira, as grandes potências mandaram soldados, mandaram tropas que ajudaram os exércitos brancos na luta contra os bolcheviques. Mas aí depois as potências estrangeiras retiraram as suas forças, né, da Rússia e os exércitos brancos acabam perdendo a guerra. Bom, mas aí, quer saber o que está errado sobre a Guerra Civil Russa? Ele fala assim, ó, letra A. O Exército Vermelho foi organizado e comandado por Stalin. Errado. Foi organizado e comandado por Trotsky. Está errado isso. B. As grandes potências capitalistas fizeram uma intervenção militar contra os comunistas. Verdadeiro. Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Japão, Itália. C. As forças contra-revolucionárias ficaram divididas em diversos grupos. Verdadeiro, foi um dos problemas dos exércitos brancos. A gente fala assim, exército vermelho, que era um só, comandado, né, pelo Trotsky, que era o ministro da guerra, né, do governo bolchevique do Lenin. Agora, os exércitos brancos ficaram divididos entre vários comandantes, muitos até rivais entre si. Aquilo enfraqueceu, né, a luta anticomunista. D. O comunismo de guerra foi adotado ampliando o controle estatal sobre a economia. Foi o seguinte, durante a Guerra Civil, o Lenin resolveu expandir o controle do Estado sobre a economia. No primeiro ano do governo dele, ele estatizou as grandes empresas, mas não teve condições de estatizar a agricultura, a terra. Os camponeses ocuparam as terras da nobreza e dividiram as terras entre eles. Com isso, a pequena propriedade privada ficou espalhada na Rússia, né? Que não tem nada a ver com o socialismo. O Lenin, no primeiro momento, deixou aquilo acontecer porque ele queria evitar problema com os camponeses enquanto estava se consolidando no poder. Mas ele sabia que em algum momento teria que confiscar a terra dos camponeses para poder estatizar tudo, inclusive a agricultura. Então, durante a Guerra Civil, sob o pretexto de ter que estabelecer uma guerra total contra os exércitos brancos, o Lenin ampliou a interferência do Estado na economia. Foi uma oportunidade para tentar avançar na estatização da economia, eliminando a propriedade privada. E com isso, ele permitiu que o camponês ficasse com a terra, mas obrigou o camponês a entregar toda a produção excedente para o Estado. Confiscou a produção camponesa. E claro, os camponeses não gostaram dessa medida. Né? Essas medidas, então, de maior estatização da economia e de confisco da produção camponesa, essas medidas foram chamadas de comunismo de guerra. Ok? Então, na letra A, ou na letra... qual foi a letra A? Letra D, aliás. Quer saber o que está incorreto? Na letra D fala assim, o comunismo de guerra foi adotado, ampliando o controle estatal sobre a economia. Está perfeito isso aconteceu. Então a resposta não pode ser essa. Né? E letra E, a Ucrânia foi reconquistada pelos bolcheviques. Verdadeiro, eu não comentei há pouco que a Ucrânia ficou, no primeiro momento, independente, mas aí durante a Guerra Civil, Lenin aproveitou e reconquistou a Ucrânia. Como a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Brest-Litovsk foi rasgado.
e muitos territórios que a Alemanha tinha ocupado, os soviéticos, né, os bolcheviques conseguiram, né, recuperar, entre eles a Ucrânia. Okay? Então a resposta é a letra A, porque quer saber o que está errado. Né? O Exército Vermelho foi organizado e comandado por Trotsky, não por Stalin. 6. A nova política econômica de 21, a nova política econômica foi a NEP, que o Lenin adotou. NEP é a sigla em inglês, né? New Economic Policy. Na verdade, é a sigla em russo também. Os bolcheviques venceram a guerra civil, a Rússia saiu, os bolcheviques, então, consolidados no poder na Rússia, né, o governo de Lenin ficou fortalecido no sentido, né, de controle do aparelho de Estado, porém, pessoal, a Rússia economicamente saiu destroçada da guerra civil. A crise gerada pela Primeira Guerra Mundial piorou e muito. A produção camponesa entrou em colapso, porque os camponeses, a produção agrícola, né, entrou em colapso, porque os camponeses ficaram sem incentivo para produzir comida, já que o Estado confiscava tudo. O comunismo de guerra foi um arraso, no sentido negativo do termo. Piorou ainda mais a situação econômica da Rússia. Resultado: escassez, fome, hiperinflação, os preços dispararam. Então a insatisfação popular cresceu. E a Rússia não tinha condições. E detalhe, as revoluções internacionais, europeias, fracassaram. A revolução ocorreu na Hungria, ocorreu na Alemanha, mas ela acabou fracassando. Então a Rússia ficou isolada no cenário internacional, com a economia destroçada, passando fome, né, com escassez, com hiperinflação. Aí o Lenin falou, olha, não tem como a gente construir uma sociedade moderna, industrial, socialista, numa situação como essa. Então vamos desistir de construir o socialismo imediatamente. Vamos dar um passo para trás, vamos voltar um pouco para o capitalismo, incentivar o crescimento da economia por meio do direito ao lucro, né, da livre iniciativa em alguns setores. Aí quando a economia se recuperar, a gente vai e estatiza tudo. Então o lema dele, dessa nova política econômica, é: vamos dar um passo para trás para depois darmos 2 passos para frente. Abertura econômica parcial em alguns setores e provisória por um certo tempo, para recuperar a produção, especialmente a produção de comida, o setor agrícola, e depois estatizar tudo. Essa era a ideia, né? Essa política, então, letra A, consolidou o processo de estatização da economia? Não. Ao contrário, permitiu um retorno do setor privado, principalmente na agricultura. B, tinha como lema a frase: um passo para trás para dar 2 passos para frente. Correto. C, impôs a coletivização da agricultura? Não. Acabou com a requisição forçada do excedente camponês. Permitiu que o camponês produzisse comida à vontade, vendesse à vontade, lucrasse à vontade, para ele ter incentivo de aumentar a produção e tirar o país, né, da fome. D, resultou na dissolução do Comintern, Organização Comunista Internacional? Não, o Comintern continuou existindo. Na verdade, o Lenin adotou uma política ambígua, externa ambígua. Oficialmente, por meio do regime soviético, a União Soviética foi criada oficialmente em 22, durante a NEP. Então, oficialmente, por meio do regime soviético, ele vai tentar manter relações amistosas, né, equilibradas, razoáveis com o mundo capitalista, estabelecendo acordos comerciais, permitindo investimento e tal. Oficialmente, o regime soviético. Agora, ao mesmo tempo, o Comintern continuou pregando a revolução. E quem controlava o Comintern era o Partido Comunista da União Soviética. Então tinha, assim, na fachada, em termos de diplomacia, buscar boas relações com o mundo capitalista, que fazia parte até da lógica da NEP, né, de uma abertura parcial ao capitalismo. Agora, ao mesmo tempo, mantendo essa tradição revolucionária, subversiva, né, que ele era uma contradição. Então o Comintern ele não foi fechado, não, ele continuou existindo. E letra E, foi uma abertura econômica e política? Não, foi uma abertura econômica. Politicamente, foi um fechamento, a ditadura foi ampliada. Ok? A resposta é a letra B. Lenin morreu em 24. Com a morte dele, estourou uma disputa pelo poder no Partido Comunista, entre Stalin e Trotsky, disputando a sucessão no controle do partido e, consequentemente, no controle, né, da União Soviética, porque na época da NEP é que surgiu, de fato, uma ditadura monopartidária. Você tinha uma ditadura do Partido Comunista, mas, por exemplo, o Partido Menchevique ainda funcionava, com restrições, mas funcionava. Durante a NEP é que foi fechado o Partido Menchevique, aí só tinha a ditadura monopartidária, né, do Partido Comunista da União Soviética. Então, quem controlasse o partido iria controlar, na prática, né, o regime soviético. Então, com a morte do Lenin, Trotsky e Stalin passaram a disputar o controle do partido e o futuro da União Soviética.
O Trotsky defendia a teoria da revolução permanente. Ele acreditava que a construção do socialismo na União Soviética passava pelo abandono da NEP, pela estatização da agricultura e, paralelamente, o regime soviético estimular revoluções no mundo, construindo o socialismo na União Soviética junto com a construção do socialismo em outros países. O Stalin defendia a tese do socialismo num só país, que era acabar com a NEP, estatizar toda a economia, mas manter boas relações com o mundo capitalista ainda por muito tempo. E construir o socialismo na União Soviética, independente do resto do mundo. Um socialismo num só país. Então, revolução permanente, Trotsky, internacionalizando a revolução. Revolução num só país, ou socialismo num só país, o Stalin, né, defendendo uma visão mais nacionalista da revolução. O Stalin venceu. Com isso, Stalin expulsou o Trotsky do Partido Comunista, expulsa o Trotsky da União Soviética, ele acabou no exílio lá no México. Lá no México, o Trotsky tentou organizar um movimento comunista internacional rival do Comintern, rival da União Soviética, acabou sendo assassinado por um agente stalinista em 1940, já no primeiro ano da Segunda Guerra Mundial. E o Stalin, então, se consolida no poder soviético. Ok? Muito bem. Então, na questão 7, fala assim, ó, na disputa pela sucessão de Lenin, Stalin se opôs a Trotsky e Stalin defendeu a ampliar a NEP, privatizando o setor industrial da economia soviética. Não, ele também abandonou acabar com a NEP. Também defendeu abolir a NEP. Não de imediato, porque ele primeiro precisou do apoio dos partidários da NEP para poder enfrentar o Trotsky. Né? Mas ele nunca falou em privatizar o setor industrial. B. Construir primeiro o socialismo na União Soviética para depois expandi-lo no mundo. Foi isso, socialismo num só país. Né? C. Reduzir drasticamente a burocracia estatal, o funcionalismo público na União Soviética, com a redução do funcionalismo público. Não, ao contrário, a base de apoio dele estava nessa burocracia, nesses funcionários do partido do Estado. D. Destruir imediatamente o capitalismo global para construir o socialismo na Rússia. Não, é conviver com o mundo capitalista e construir o socialismo separadamente na Rússia. E fechar o Comintern para manter boas relações com o mundo capitalista. Ele não fechou o Comintern continuou funcionando até a Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial que ele fechou o Comintern. Então Stalin vira o senhor da União Soviética. Aí vem, foram medidas do governo de Stalin na década de 30, com exceção de... Pessoal, Stalin acabou com a NEP, estatizou toda a economia, confiscou as terras dos camponeses, chamada coletivização, né, da agricultura, confisca as terras do camponês, então estatizou a agricultura, exterminou os kulaks. Durante a NEP, o setor camponês mais beneficiado pela NEP foram os camponeses considerados ricos, conhecidos como kulaks, rico entre aspas, porque a população era muito pobre, bastava o cara ter uma vaca que ele era considerado rico. Mas o Stalin, a propaganda, né, de justificar essa estatização, ele falou que os kulaks tinham virado uma nova burguesia contra-revolucionária que ameaçava o regime soviético e tal. Então ele confisca as terras camponesas, extermina os kulaks, mais de 1,5 milhão de kulaks foram mortos, a maioria vivendo na Ucrânia. Foi o chamado genocídio camponês ucraniano, o Lodomor é o nome desse genocídio ucraniano, e com isso, então, toda a economia foi estatizada. Ele incentivou a industrialização maciça do país. Realmente a União Soviética cresceu no sentido industrial, sobretudo na indústria pesada, de base, na indústria bélica. A produção de bens de consumo cresceu, mas cresceu menos. E a União Soviética virou uma grande potência industrial. Okay? Então, foram medidas do governo de Stalin na década de 30, com exceção dele. Então, o que é que ele não fez? Na letra A fala assim, coletivização da agricultura. Certo, ele fez isso. B. Estímulo às atividades dos kulaks na Ucrânia. Não, ele exterminou os kulaks, sobretudo na Ucrânia. Então, a resposta é a letra B. C. Total estatização da economia. Estatizou totalmente a economia. D. Culto da personalidade. De fato, ele instalou uma ditadura, pessoal, muito mais personalista, muito mais centrada na figura dele do que a ditadura do Lenin. Desenvolvendo o culto da personalidade, como se ele fosse um novo czar, né? E aquela ideia de que ele era naturalmente o sucessor lógico do Lenin, que por sua vez era o sucessor intelectual do Marx e do Engels lá no passado e tal. Para tanto, ele teve que falsificar a história. Por exemplo, eliminando a figura do Trotsky dos livros de história da União Soviética, até de fotografias oficiais.
Não é à toa que ele mandou apagar, matar o Trotsky, né? Porque o Trotsky era uma memória viva de que o Stalin estava deturpando o passado para poder justificar a sua ditadura. Então Stalin instala uma ditadura muito mais pessoal. E letra E, intensa industrialização. É verdadeiro também. Vamos lá, senão vai ficar muito pesado esse vídeo. Já tem 20 minutos. A gente termina agora. E por fim, o governo do Stalin, com essa ditadura mais pessoal, foi o ápice do totalitarismo soviético. Né? O governo do Stalin foi caracterizado também pelo grande expurgo da década de 30, que foi a eliminação dos rivais, opositores, convictos, ou então que o Stalin achava que eram opositores dentro do Partido Comunista e nas Forças Armadas, no Exército Vermelho. Ele manda matar esse pessoal. 70% da cúpula do Exército Vermelho do Partido Comunista foi eliminada por Stalin. E ele substituiu esse pessoal com pessoas da sua total confiança, num processo de stalinização do Partido Comunista e do Exército Vermelho, dando a Stalin um poder enorme sobre o Estado soviético, sobre o partido e sobre o Estado. Então, o grande expurgo na União Soviética foi a eliminação de rivais e opositores de Stalin no Partido Comunista e no Exército Vermelho. Essa é a resposta. Letra B fala assim, resultou na ruptura entre Stalin e a Terceira Internacional Comunista. Não, a Terceira Internacional era o Comintern que ele controlava. C, resultou em revoltas trotskistas dentro da União Soviética no governo de Stalin. Não teve revolta trotskista na União Soviética. A repressão foi muito grande. D, no abandono do projeto socialista stalinista, não. Ao contrário, foi a consolidação do projeto do Stalin. E é na expulsão da União Soviética da Liga das Nações, não. A União Soviética entra na Liga das Nações na época do Stalin, ela é expulsa durante a Segunda Guerra Mundial, quando ela invadiu os países bálticos, Estônia, Lituânia e Letônia. Mas não por causa do grande expurgo. Ok? É isso aí, pessoal. Então, na sexta-feira, a gente tem plantão. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida na matéria, vocês me procurem e a gente esclarece. Tudo bem? É isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.